boa tarde, boa noite, que alegria, começando aqui mais um Jesus na Cidade, hoje com uma convidada muito especial, uma querida irmã, Maria do Carmo, ela que tem um trabalho, nós nos conhecemos já há aproximadamente uns 10 anos, pelo menos, ela tem um trabalho lindo de apoio, de ajuda a dependentes químicos e familiares. Ela fundou o Instituto Crer e Atitude, mas nós vamos conhecer um pouquinho aqui da trajetória dessa irmã querida. Maria do Carmo, tudo bem com você? Alegria te receber aqui no Jesus na Cidade. Quero que você dê primeiro uma saudação aqui para quem está nos assistindo. Tudo bem, Daniel? Glória a Deus, vamos lá. É isso aí, aquilo que tiver que perguntar, pode perguntar. Estou aqui para responder, estou aqui para esclarecer. Maravilha, maravilha. Maria, eu quero começar perguntando para você. Você trabalha, né, no Ministério em atenção a dependentes químicos e seus respectivos familiares também. Então, a minha primeira pergunta é: por que, né, você decidiu realizar esse trabalho? Queria que você contasse também, você é uma recuperada, né, um pouquinho do seu testemunho aqui para quem está nos acompanhando. Certo, eu sou Maria do Carmo, eu saí da minha casa aos 13 anos de idade, vítima de um abuso sexual e também de um pai que era satanista, e aí a gente tinha muitos problemas, muitas divergências entre eu e ele, e eu resolvi sair de casa e enfrentar a vida, mesmo sozinha, aos 13 anos de idade. E aí já inicia um pouco dessa trajetória de uso e abuso de drogas, né? Fiquei durante muitos anos na drogadição, na prostituição, e cheguei no GEAME, né, o projeto que me acolheu. Eu tinha, acho que aproximadamente uns 15 para 16 anos, e eles começaram a trabalhar comigo, na época muito, muito problemática, muito cheia de traumas, de dificuldades de relacionamento. Fiquei numa casa de recuperação durante 1 ano e 3 meses, chamado Recanto da Paz, em Curitiba. Pastor Angus Plum, um americano, que me acolheu e me ajudou muito, né? Fiz um trabalho também ali no Vale da Bênção, fiquei há uns anos limpa, bem, e fui fazer o trabalho, só que eles não conheciam a minha história, né? Eles não sabiam como que era Maria do Carmo, e eles acharam que eu estava bem. E aí começaram minhas quedas, eu tive bastante quedas, né? E essa foi uma delas, quando eu estava no Vale da Bênção, e fui parar na casa de recuperação. Fiquei 1 ano e 3 meses na casa, voltei, tive mais recaídas, e assim, eu vivia sempre um tempo bem, outro tempo com quedas, até que eu engravidei, é só para resumir, né, porque tem muito mais coisas, mas eu quero dar uma resumida. E eu engravidei, e meu filho nasceu com um problema mental, né, por conta das drogas, e nasceu aleijado. Ele tinha um problema que o dedinho dele era colado aqui no tornozelo. Então, ele não andava, ele não fazia nada. Eu fiz um tratamento durante um bom tempo, e aí o médico falou que não tinha realmente jeito, teria que operar, ele ia ter bastante problemas, porque ele não ia conseguir andar e não ia viver uma vida normal, né?
E aí, nesse período, como eu já tinha tido uma experiência com Jesus, embora eu ainda tinha muitas quedas, eu fiz um acordo com Deus. Eu Qual falei foi para esse Deus acordo, assim, Maria? Conta pra gente aí. eu falei, Deus, eu não sei cuidar de uma criança, eu não sei nem cuidar de mim, né? Eu tô toda atrapalhada na minha vida, não consigo sair das Quando, drogas, não quando seu consigo filho viver. nasceu, você tinha quantos anos, Maria? Eu acho que eu deveria ter uns 18, acho que por 18. aí, mais ou menos. Portanto, 3 anos Uns, após a sua... acho que uns 18, 19 anos, por aí. Tá. Eu sou muito ruim de datas, viu? Se tiver algum. Fica tranquilo. Eu só sei que fazem 29 anos que ele nasceu. Ok. Então, acho que eu tinha um pouco mais, né? Tá. Bom, eu associo porque é esse período que eu estou bem, por causa Tá. do nascimento dele. E ele tem 29 anos. Tá. Então, eu fiz um acordo com Deus. Eu disse, Deus, se o Senhor, ou, tipo, ele morrer, tira ele, porque eu não sei cuidar dele. Ele tinha um problema também mental, que ele não conseguia ficar com a cabeça normal, ele ficava sempre mole. Ou o Senhor cura ele, e aí eu vou cuidar de pessoas igual a mim, que tem problemas igual eu. Uau. E, esse foi esse acordo que eu fiz com Deus. Cura meu filho ou tira ele. E aí eu vou dedicar minha vida para cuidar de pessoas igual a mim. E aí, 3 dias depois, o meu filho voltou, o pescoço dele voltou ao normal, e o osso andou e voltou para o lugar. O pezinho dele era totalmente torto para dentro, Torto, defeituoso. Uhum. totalmente. E o osso andou para o lugar e voltou. Então, quando eu vi aquilo, acho que uns 3 dias depois que eu vim observar, eu falei, ele não está com a cabeça mexendo mais? E aí eu olhei para o pezinho, a Suzy nessa época já acompanhou esse período, muita gente do GEAME acompanhou esse período. E aí ele normalizou o pé dele. E eu fiquei tão impactada com aquilo que eu não conseguia nem dormir, eu fiquei umas 3 noites sem dormir. Porque eu era muito compulsiva, eu tinha muita dificuldade de me manter limpa, e eu tinha prometido para Deus que eu não faria mais nenhum uso de droga, nem de álcool, de nada. Caso seu filho fosse Caso meu filho fosse curado. curado. E aí agora meu filho estava ali curado e eu estava com medo. Eu fiquei com medo. Em vez de eu ficar alegre, feliz, eu fiquei com medo. Eu falei, e agora? Como é que eu vou viver minha vida sóbria? E eu sofri muito, foi um período muito doloroso. Eu quebrava tudo dentro de casa, eu era muito estressada, muito nervosa. Eu tinha muita dificuldade de perdoar a pessoa que abusou de mim, de perdoar meu pai e tal. Tinha muita dificuldade. Mas aí eu fui lutando, eu comecei a passar por tratamento psicológico, comecei a ler, comecei a pegar muitos livros para me ler, todo livro que tinha relação com drogas, com comportamento, eu comecei a estudar, e eu entrei numa paranoia de ler tudo que eu tinha para ler, né? E foi exatamente dentro desse contexto que eu comecei a estruturar esse trabalho. Depois de alguns anos, eu tive um sonho que eu estava Peraí, no que você já vai chegar no sonho do seminário. Peraí, deixa eu te interromper sim, um pouquinho aqui, sim, porque só para que as pessoas que estão nos assistindo aqui tenham referências de algumas coisas que você falou, né? O GEAME é um ministério que aqui da cidade de São eu estou Paulo, ligando. ele é Sim, localizado no centro da cidade de São Paulo, tem sim, mais de 30 anos que existe esse 30 anos. trabalho. Ele Isso, nasceu com o objetivo de atender a crianças, né, que estavam educandos, né, da antiga FEBEM, hoje Fundação Casa, e esse ministério acabou se expandindo também, dando atenção a crianças em situação de rua no centro da cidade de São Paulo e depois
também durante algum tempo para moradores em situação de rua e principalmente sim, em situação de drogadição. A Suzy, sim. a quem a Maria do Carmo fez menção, é uma missionária que está lá desde o início desse trabalho, uma Sim. querida, aliás, Suzy, um beijo. Você também estará aqui dando entrevista no Jesus na Cidade, e é alguém muito importante na história da Maria do Carmo, e eu Sim. tenho o privilégio de conhecer outras pessoas que também foram alvo do amor de Deus através da vida da Suzy. Então, só para pontuar para quem está nos assistindo aqui, para que você possa se situar. Então, você começa a sua trajetória, aliás, incrível. Eu lembro que você já tinha me contado o testemunho do seu filho, mas estava perdido aqui em algum lugar. Que incrível que Deus fez na vida de vocês, na vida de seu filho. E aí você está contando que a partir desse momento, ok, Deus fez a parte dele, agora você tinha que fazer a sua, mas estava com medo, ainda não tinha também o conhecimento, né? Todo o arcabouço que você tem hoje, e que nos primeiros momentos a abstinência foi muito severa, né? Foi você muito ficava difícil, tendo crises, né? Inclusive do ponto de vista físico também. E como é que foi vencer isso? Como é que foi enfrentar esses primeiros passos aí sem a utilização das drogas, e já com essa responsabilidade de cumprir, né, o voto que você tinha feito com Deus de cuidar de pessoas que, assim como você, você estava, mas pessoas que estão acometidas com a dependência química. Então, foi bastante difícil, né? Foi uma situação muito, muito dolorosa, até porque eu era muito fechada, eu não falava muito de mim, eu tinha dificuldade de falar sobre a minha vida, sobre o passado, eu sempre achava que as pessoas iam me olhar diferente, né? E eu tive, então, nesse período, um amigo meu Você tinha vergonha do seu passado, Maria? Tinha Diante de tudo que muita. você tinha passado, do Tinha muita abuso? vergonha, porque eu fui envolvida tanto na prostituição quanto na homossexualidade. Uhum. Então, eu tinha muita dificuldade, porque como eu tinha sido muito rejeitada, eu tinha sempre aquela situação de poder fazer as coisas para agradar as pessoas, para as pessoas me aceitarem. Uhum. Eu tinha muito problema de aceitação, porque eu vivia em torno de agradar as pessoas para poder... E isso gerou em mim, assim, uma ânsia de fazer as coisas, e sempre me frustrava, porque as pessoas eram humanas, e eu exigia demais na minha busca de ser aceita. Eu ficava, tipo, tudo que a pessoa recriminava, para mim, era uma dor muito forte, era uma dor muito grande. Você consegue ilustrar isso? Que tipo de recriminação, que tipo de apontamento você sofria por parte das pessoas e que te trazia essa dor? Por exemplo, eu tinha muito problema de me aceitar como pessoa. Eu tinha muito autoestima muito baixa. Então, todas as vezes que as pessoas olhavam para mim, eu pensava, elas estão me achando feia, elas estão me achando desajeitada. Toda vez que eu falava, eu achava que as pessoas não estavam entendendo o que eu estava falando. Todas as vezes que eu fazia alguma coisa, eu não sentia aceitação. Então, as pessoas olhavam para mim, tipo, me agradeciam, eu não acreditava no que as pessoas diziam. Eu tinha muita dificuldade de acreditar em todas as pessoas, no amor das pessoas, no carinho das pessoas. Eu não conseguia receber isso como algo positivo. Eu não conseguia receber um abraço, eu tinha dificuldade de receber abraço. Quando as pessoas iam me abraçar, eu sempre achava que as pessoas eram falsas, elas não gostavam de mim. Então, esses foram
o mais doloroso da sobriedade, para mim, era isso. Não era nem tanto sair do uso abusivo, mas essas coisas que eu carregava dentro de mim. Porque eu ouvia muito meu pai dizer que eu não prestava, que eu não ia chegar a lugar nenhum, que eu não era uma pessoa boa, e né, eu realmente não era, porque eu participei de dois homicídios, né, eu era uma pessoa que usava arma, eu era uma pessoa que, na minha casa, era um arsenal de arma e drogas. Então, assim, eu realmente era essa pessoa. Só que eu lutava para mim ser diferente, eu não conseguia ser. Eu falava, poxa, as pessoas pensam essas coisas de mim e eu gostaria de ser diferente, eu não consigo. Então, eu tive muita dificuldade em me estabilizar nessas áreas emocionais. Para gente passar a falar mais do presente e do pós, né, esse momento, queria que você pontuasse aqui para quem está nos assistindo, quando foi a virada de chave? Claro que é um processo, né, não é um passe de mágica, mas se você puder sintetizar, como foi esse processo e quando foi que você começou a se ver de uma forma diferente, quando foi que você começou a notar que a sua autoestima tinha sido elevada, quando foi que você começou a perceber que o valor que você tem e que você, a partir daí, podia também ajudar outras pessoas. Sim. Então, eu tive um sonho, né, e que eu estava num determinado lugar, e eu chegava nesse lugar, tinha um monte de homens, e aí eles queriam que eu falasse alguma coisa no sonho. E eles falavam, sobe no banco, porque eu começou baixinha, né? E aí eu escutava uma pessoa falar, essas pessoas é para você cuidar. E no sonho eu falava assim, não, eu não. E uma semana depois, um amigo meu me convidou para um caso de recuperação, e eu falei assim para ele, eu não gosto de caso de recuperação, porque eu tenho muito problema com caso de recuperação, porque eu já fiquei em uma, e eu não tenho imagens boas desse lugar, né? E ele falou, mas vamos lá, vamos lá. E eu fui. E quando eu cheguei lá, ele falou, Maria do Carmo, tem uns rapazes que estão ali, vamos lá conversar com eles. E eu falei, não me peça para falar nada, porque eu não vou falar nada. Não, tudo bem, só vamos lá para a gente conversar. E quando eu cheguei lá, eu estava diante do cenário do sonho que eu tinha vivido. Os rapazes todos sentados no chão, um banquinho do lado, e eu do lado do banco. E eles falaram a mesma coisa do sonho, sobe. E eu fiquei tão impactada com aquilo, porque era o sonho que eu tinha tido há uma semana atrás. E eles ficaram, fala, fala, e eu em cima do banco, sem poder falar nada, porque eu estava vivendo o sonho que eu tinha tido. Mas quando aconteceu a cena de fato, também teve esses gritos, fala, fala. Sim. Não, no sonho não teve os gritos, só foi na vida real mesmo. Na cena real teve. Na cena real teve. Uau. Aí eu comecei a falar, eu sei que eu falei 1h30, e naquele dia eu entendi que Deus estava fazendo assim, lembra que eu curei seu filho? Agora eu quero que você inicie seu ministério aqui. E aí começou o meu ministério ali. Aí eu comecei a trabalhar... Estreou numa comunidade terapêutica... E nunca mais parei. Homens. E logo num solo de 1h30, para quem tinha problema de autoestima, para quem tinha problema de aceitação, para quem achava que não sabia falar, para quem achava que não era capaz, foi só 1h30. 1h30. Uau, e aí, de lá para cá, eu comecei a fazer trabalho nas casas, nas comunidades terapêuticas, e aí eu fui em 3 encontros com Deus, de igrejas, e quando eu cheguei nesses encontros, meu coração começou a fervilhar. Escreve, eu comecei a escrever um monte de coisa, e aí Deus falava no meu coração, faz para recuperado. E eu pensei, como que eu vou fazer encontro para recuperado? Eu nem sei como fazer, aonde fazer, com o quê, como, não tenho condições nenhuma. E eu escrevi, comecei a escrever os teatros, comecei a escrever tudo. Eu fiz praticamente um caderno, escrevendo tudo que eu tinha em mente. E aí, quando eu cheguei no GEAM e falei assim, eu vou fazer um encontro para recuperado,
A pessoa falou, você tá louca. Como? Eu falei, não sei, mas eu vou fazer, porque Deus está mandando eu fazer. E aí, eu não sei se você chegou a conhecer o pastor Marcelo, lá de Mariporã. Quando eu cheguei Não para o pastor conheci. Marcelo e falei, pastor, eu vou fazer um encontro com a sua casa. Ele falou assim, aqui só tem os piores, Maria do Carmo. Eu falei, então é com eles mesmo que eu vou fazer. E eu fiz o primeiro encontro Ressuscitando Sonhos, que eu nem tinha o nome ainda, que todo o que acontece no encontro, os nomes foram todos dados por recuperado. Cada um deu um nome. Quando ele saiu do confronto, ele disse, nossa, isso aqui foi um confronto para mim. Quando ele saiu do impacto, ele falou, eu fui impactado por esse lugar. E o outro disse, esse lugar aqui ressuscita os sonhos. Aí foi dado os nomes por eles mesmos. Eles mesmos deram os nomes de todo o trabalho, e eu só aprimorei tudo. E aí eu fiz o primeiro encontro, que eram para 50 homens, e o pastor Marcelo mandou 117. Ô, Eu louco! convidei 35 pessoas para trabalhar, só foram 5. Meu Deus! Eu tinha alimentação para 50 pessoas normais, porque o recuperado ele não é normal na questão de comida, ele come muito mais do que todo mundo. E aí Até Deus fez o porque ele primeiro tá milagre. no processo, né, de desintoxicação, e é Sim, sim, muito sim. comum, né, a pessoa Sim, que sim, entra na abstinência da droga sim. Isso. substituir. E, Sim, portanto, num sim. ambiente em que A ansiedade, ela né? a única substância disponível é a comida, é na comida que ela desconta. Exatamente. E aí nós fizemos esse primeiro encontro, e quando chegou no segundo dia, que era o dia da feijoada, as meninas falaram assim, da cozinha, falaram, Maria do Carmo, nós não temos comida para esse monte de homens. Essa feijoada não dá nem para 40 pessoas. Imagina para 117. E aí 117. a gente, na maior simplicidade, deu as mãos lá na cozinha e falou, Deus, nós não temos dinheiro, nós não temos a feijoada para todo mundo, nós não temos nem onde comprar e nem como comprar. Nos ajuda. E aí eu subi lá para fazer os trabalhos lá em cima, e meio-dia as mulheres me chamaram chorando, e eu pensei, o que aconteceu? E aí elas tinham colocado um caldeirão de feijoada, e elas já estavam no quinto, e a feijoada não parava de aumentar, de crescer. E Maria elas do viam como Carmo, você vive uns trem que aconteceu eu vou dizer, hein, menina? no primeiro encontro. O osso do fio cresce, o pescoço volta pro lugar, o feijão sai brotando dentro da panela. Foi, Ô, louco! dessa forma. E Uau! aquele primeiro encontro deu a ideia para mim de que realmente Deus estava naquele lugar e Deus queria que eu continuasse fazendo. E esse foi o primeiro encontro em 2014. Tá. Quem estava lá comigo viu Deus multiplicando a feijoada, viu tudo acontecendo. E assim, Uau! todo mundo chorando, e eu não tinha nem tempo de chorar junto, porque tinha tanta coisa para fazer, que eu Mas só queria correr uma para fazer curiosidade, Deus multiplicou a feijoada só com feijão com ou tudo, não teve com truque, não? tudo. Meteu uns porcos lá Não, no meio, tudo bonitinho. não, não, não. Foi exatamente assim mesmo. E elas iam Uau! colocando no caldeirão e ele ia aumentando, ele ia aumentando, ele ia aumentando. Eu falei, Maria do Carmo, não sei mais o que fazer, não para de aumentar isso daqui. Fala com Eu a Maria falei, do Carmo que ela tem a conexão com o céu que manda parar também, né? não, mas eles comeram de manhã, eles comeram no almoço, comeram na janta, e nós ainda levamos para o pastor Marcelo, para a casa de E recuperação, porque eu não conheço uma tinha. história que, assim, sobraram 12 cestos de feijoada, 12 panelas de feijoada ainda. Foi exatamente isso que aconteceu. Incrível, e ali todo mundo chorando, todo mundo impactado com aquilo que estava vendo, os meninos choravam também, foi aquela maior, sabe, uma coisa maravilhosa, aí ali mesmo, eu nem chorei no momento, quando eu cheguei em casa, que eu fui chorar, que eu estava tanta coisa para fazer, quando eu cheguei em casa, eu Pois falei, é, meu se Deus, você contava com 35 voluntários, tinha 5, não deu para 5, curtir, né? não O deu, milagre não aí. deu, não deu para curtir o milagre. E assim, tinha 117 homens, e eu praticamente sozinha para ministrar,
para correr com teatro, para fazer várias coisas, e eu falei, meu Deus. Quando eu cheguei em casa, foi que eu entendi o que tinha acontecido, e eu chorei, falei, Deus, então o Senhor quer realmente que esse trabalho aconteça, então eu vou fazer. E aí surgiu o nome Ressuscitando Sonhos, e eu comecei, e aí já estou aqui nos 25º que fizemos agora. Uau! Para a glória de Deus, durante esse período, muitos milagres Deus fez naquele lugar, muitas coisas seríssimas aconteceram, muitos milagres. Teve uma questão uma vez da água, que nós chegamos lá, não tinha água, e aí o dono do sítio falou, olha, Maria do Carmo, melhor você voltar, porque não tem água, faz 3 dias que não tem água, e para entrar água, tem que ter os 2 sítios com água para subir até aqui, que é com mangueira lá, os negócios no Bomba, poço. né? Uhum. É bomba, essas coisas, e aí eu falei, Tião, por favor, deixa pelo menos até amanhã de manhã, nós vamos orar. Eu lembro que eu chamei todos os meninos gritando, Deus, manda água para esse lugar. Quando foi 6 horas da manhã, o Tião me chamou e falou, olha, Carmo, não sei como, mas subiu 5.000 litros de água para a caixa, então você pode ficar. Uau, uau, E uau, aí, uau. tipo, sabe, várias coisas Deixa... aconteceram durante esse período para que eu entendesse que Deus estava ali, porque eu tinha dificuldade de acreditar em Deus, eu tinha dificuldade de ver Deus como pai, porque eu tive um pai muito ruim, muito mau, muito perverso, né, e adorava o diabo, né, era satanista, tinha aquela coisa de São Cipriano, aquela coisa. Então eu cresci naquele lugar onde não se acredita muito em paternidade. A E sua ainda por referência de cima, paternidade está completamente comprometida, né? Em função exatamente, e ainda por do cima eu fui vítima de relacionamento com abuso seu pai. sexual, Sim. né? E aí o abuso também já me deu mais uma ideia de homem, né? Então, eu tinha muita dificuldade de acreditar em Deus. Eu acredito que por isso que Deus começou a fazer esse monte de coisa para me olhar e dizer assim, olha, eu sou seu pai, olha para mim Que aqui, lindo. né? Que lindo. Não foca no pai terreno, não, porque ele falhou, mas eu estou aqui do teu lado e tal. Então, para mim, desenvolver essa questão de paternidade também foi algo muito difícil. Deixa eu só, eu vou te interromper rapidinho, senão a gente vai ficar um pouquinho longe da referência aqui, que eu quero dar um pouquinho mais de elementos para a turma que está nos assistindo. Queria falar porque eu tive a oportunidade de vivenciar o que é o seminário Ressuscitando Sonhos. Na semana passada aconteceu mais uma edição do seminário, eu tive o privilégio de ser um dos preletores. Então, como funciona esse seminário? A Maria do Carmo, ela já contou ali como é que é o andamento, como foi que Deus deu a ela toda a estrutura do seminário, mas ela convida alunos ou educandos ou internos, cada um chama de uma forma, de comunidades terapêuticas, que se reúnem num sítio, normalmente acontece no sítio dessa pessoa, a qual ela fez menção, que é o Tião, lá em Mairiporã. Então tem toda uma estrutura lá de dormitório, tem toda uma estrutura de cozinha, é um lugar super bem montado. Então eles saem da comunidade aonde eles estão, isso para eles já tem um ganho muito grande, porque traz um fato novo, eles estão no outro ambiente, eles acabam interagindo também com alunos de outras comunidades terapêuticas e tem um processo de imersão ali, são muitas ministrações, a forma como Deus deu a orientação para Maria do Carmo são árvores, são 2 árvores, uma árvore que retrata o tempo em que eles estavam acometidos ainda pelo vício, pela dependência, e que, de verdade, a dependência química, ela não é um problema em si, a pessoa acaba indo para esse caminho para procurar um subterfúgio, para procurar um alívio, uma saída das suas angústias, dos seus traumas, né? E então essa primeira árvore trata exatamente disso, dos traumas, trata dos vínculos que foram desfeitos. Então, cada galho dessa árvore tem uma ministração específica. E a outra árvore, depois de um período são 3 dias de seminário, então um dia dedicado para essa árvore que vai fazer o tratamento, e depois a outra árvore é
traz ali as virtudes, aí ela vai trazer, né, cada galho traz um dado referente a esse novo ciclo de vida, a esse ciclo virtuoso que a pessoa vai viver. E tudo isso, conforme a Maria relatou aqui, foi dado a ela num sonho, né? Então, é muito lindo ver como a dinâmica do seminário, porque tem preleções, mas também eles usam muito psicodrama, eles usam muita dramaturgia ali para trazer a pessoa para reflexão, né? Dos seus traumas, das suas angústias, e é realmente muito lindo ver o que Deus faz. Eu tive o privilégio de acompanhar ali em loco esse seminário, e por isso que eu fiz questão aqui de tentar trazer um pouquinho mais de elementos aqui para que você possa entender o que é. Mas, Maria, eu te conheci antes disso. Eu te conheci, inclusive antes de 2014, lá na Cracolândia, né, através da rede social do centro, a gente realizando ali um trabalho de impacto evangelístico, e nos conectamos. No primeiro momento, você estava na Igreja Batista, lá em Sobradinho, na Zona Norte, né? Quis montar um grupo de apoio lá, de verdade montou, mas a coisa acabou não indo adiante, até que você chegou no seminário, e hoje você fundou uma ONG, né, chamada CREI Atitude, e o seminário está vinculado a essa ONG, que tem mais do que esse trabalho. Tem mais do que o trabalho do seminário. Vocês também têm um grupo de apoio, você também faz ministrações, né, em comunidades terapêuticas. Conta um pouquinho como é que é a sua rotina, quais são os trabalhos realizados aí pela ONG, né, e aí sempre obedecendo aquilo que você estabeleceu como propósito, né, trabalhando em prol, né, das pessoas que estão em recuperação da dependência química. Sim. Então, eu tenho trabalho nas segundas-feiras aqui, eu faço trabalho de grupo de apoio, que é o CREI Atitude, para dependentes e codependentes. A gente se reúne aqui toda segunda-feira, às 19h30, e a gente faz o trabalho, que é os 15 momentos do grupo de apoio, CREI Atitude. Nós trabalhamos com método também criado por um dependente químico, e eu adaptei algumas situações, e chegou até a mim, e eu desenvolvi, mudando, melhorando, e aí eu faço esse trabalho, né, de segundas-feiras, e vou também de 15 em 15 dias nas casas de recuperação, em algumas comunidades terapêuticas, faço trabalho de terapia. Eu estudei, fiz algumas formações em terapia, né? Terapia de dependência química, abordagem de dependência química, abordagem sistêmica com desenho, abordagem constelação familiar. E eu fiz várias formações e juntei todo esse material e desenvolvo nas comunidades e no grupo de apoio. Então, me ligando. Essa turma. É assim mesmo, gente, ao vivo aqui, a gente está gravando, e a Maria está conectada pelo telefone, então se recebe tem uma alguém ligação, me ligando. Tem intervenção, né? Um minutinho, só enquanto eu falo para a pessoa aqui. Tá bom, pode ir. 35 minutos. Você quer dividir alguma coisa? Pô, esse futício aí foi bom. Oi? Esse futício... Não, pode deixar. Esse o quê? Foi bom? Ah! Veio do Rei do Mate? Obrigado. Mais aí. Quanto você pagou? 16 reais. Gente, fizemos aqui uma pequena pausa, que a Maria foi atender o telefone, mas voltando aqui, você estava falando um pouquinho de como é a rotina e quais são os trabalhos, né, desenvolvidos pelo CREI Atitude. Já falou do grupo de apoio.
a dependentes e codependentes também sobre a rotina, né, de visitas às comunidades terapêuticas, né? E Sim. o seminário também. Tem mais algum trabalho que você tem desenvolvido? Tem mais... você ainda desenvolve algum trabalho em parceria com o GEAME? Como é que está a rotina da Maria aí diante desse desafio de ajudar pessoas que estão enfrentando a dependência química? Sim. Não, o GEAME não. O GEAME já é mais uma parceria mesmo. Eles me ajudam de outra forma, né? Me ajudando, às vezes, com doações, né? Como parceria mesmo. Mas aqui eu também faço trabalho de terapia individual também, com alguns dependentes. Então, eles vêm aqui, a gente faz tanto a terapia em grupo, como faz a individual. Então, durante a semana, eu geralmente marco as terapias individuais, e eles vêm e eu faço trabalho aqui com eles, sempre dentro da questão da dependência, dos traumas, do comportamento adoecido, né, por conta das drogas. E aí, como eu já fiz as formações, eu acabo usando aqui mesmo. Aquilo que eu prometi para Deus lá atrás, é isso. Eu dedico minha vida totalmente a esse fim. Propósito, a esse fim. A esse propósito. Eu queria que você falasse um pouquinho, e aí para quem eventualmente está nos assistindo e que se sente incapacitado, que eventualmente está com a sua autoestima lá embaixo, em que, assim como aconteceu contigo, Deus tenha dado uma direção a ele para realizar um trabalho, e ele não começa por, seja lá qual for o motivo, mas principalmente, né, por achar que não tem competência para isso. Você tem inúmeras formações, mas eu lembro que no nosso... E você já tinha me dito isso em algumas outras ocasiões também, né? Eu te dei algumas sugestões ali no seminário. Você, por favor, pastor, pode falar. Eu até fui com muito respeito, porque eu sei que você é criteriosa, você tem uma formação técnica para fazer o que você está fazendo. Você foi se preparar para além do chamado, mas aí você me falou sobre o nível da sua formação acadêmica, da sua formação formal, né? E isso não te parou em momento nenhum. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Aonde você parou no estudo formal, você fez todas essas formações específicas para aquilo que Deus te chamou, mas eu queria que você também, e aí a gente vai voltar um pouquinho no que você falou lá atrás, como é que foi esse processo também para que você se sentisse capacitada e habilitada para fazer o que Deus tem realizado através da sua vida? Olha, na verdade, eu não estudei. Eu estudei até a 5ª série e parei. Eu não consegui estudar mais. Eu não conseguia entrar em escola, eu não conseguia fazer nada relacionado à escola. E aí, a minha formação mesmo foi eu e Deus e livros. Eu comecei a ler muitos livros, eu li muitos livros, eu tinha biblioteca de livros, tudo nessa, né, relacionado à área de comportamento, de drogadição, de livro de autoajuda, e eu comecei a ler muito, e aí surgiu a ideia de realmente de fazer terapia, né, começar a fazer terapia. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi um versículo bíblico, que está lá em 2 Coríntios 1:4, que diz que com a mesma dor, eu vou falar com as minhas palavras, não é exatamente assim, mas é com a mesma dor que você foi curada, Deus vai usar você para curar outras pessoas. E quando eu li esse versículo, eu falei, eu. Isso aqui Deus está falando para mim. Eu fiz 2 anos de seminário no Batista Regular, não concluí, né? Acho que faltou uns 3 meses para me concluir. Mas eu fui assim, estudando outras situações, não na escola, mas fazendo cursos, fazendo formações, lendo muito, até hoje eu gosto muito de ler, e através dessas leituras eu me descobri diferente. Eu falei, Deus pode me usar, por que não? Deus, ele vai me usar, ele tá me usando, eu estou fazendo as coisas, a Suzy sempre falava para mim assim, lindinha, você é muito inteligente,
você é uma pessoa que você não esquece esse negócio de estudo, se você quiser estudar, tudo bem, mas se não quiser, você é inteligente, você vai conseguir e tal. A Regina também falava muito para mim, Maria do Carmo, você é muito inteligente, você cria muitas coisas, você é Regina, muito querida, criativa. Deus abençoe, Regina, Regina. eu lembro que a Regina, eu tinha muita dificuldade de falar, né? E eu lembro que nós fomos fazer um trabalho uma vez, eu e a Regina, lá na casa do Expedito, um dos recuperados, e quando chegou lá, ela falou assim, é você que vai falar? Eu falei, não, Regina, você é psicóloga, você é formada, você que tem que falar. Ela falou, não, é você que vai falar, você é inteligente, você sabe fazer as coisas, você vai fazer. E aí eu falei, fiquei pensando, poxa vida, a Regina deixou de falar para mim falar, que estranho. E aí, todas as vezes que ela ia, ela falava, não, você que vai falar. Você que tem a palavra para falar. E Deus estava usando ela para poder me dar essa... Porque, assim, eu sempre achava que tudo que vinha de mim era ruim. Que tudo que vinha de mim não prestava. Que tudo que vinha de mim era nojento, era feio. E aí eu fui aprendendo que não, que Deus podia me usar, mesmo diante de todas aquelas histórias que eu tinha vivido, Deus podia me usar, né? E eu lia bastante a Bíblia, eu lia muitos versículos, quando os versículos me chamavam a atenção, eu decorava, e eu falava, poxa vida, Deus, ele pode me usar, né? Eu tenho alguma coisa boa para oferecer, né? E foi dentro desse contexto que Deus foi me curando também. Me Graças a curando para Deus. dizer que eu tinha valor, que eu podia ter, que eu tinha coisas boas também, que tudo em mim não era ruim só, né? E que eu tinha valor. E dentro desse contexto, Deus foi me tratando e, ao mesmo tempo, ajudando outras pessoas, me tratando e ajudando outras pessoas. Eu fiquei muitos anos fazendo o Dia do Bem, lá no centro, com a Suzy, lá no GEAME. A gente Sim. levava os rapazes para lá e dava banho, eles tomavam banho, fazia lanche, fazia almoço, a gente ia internar, eu acompanhava eles. Então, eu fiquei, acho que uns 8 anos fazendo o Dia do Bem, né? É tanto que os primeiros anos do Dia do Bem, todos eles eu estava lá. Não exatamente Sim. lá dentro, mas eu levava eles lá para o GEAME, para Guaianazes. E Só aí, assim, para quem está nos assistindo saiba, o Dia do Bem é um mutirão de atendimento social, realizado Sim. pela rede social do centro, e dentro da rede social do centro existe um GT, um grupo de trabalho de missões cristãs, dentre elas o GEAME, Cristolândia também, que fica no centro da cidade de São Paulo, a Missão Sena, a Missão Filadélfia. Eu, né, estou na Vila Leopoldina, mas também através desse grupo, faço parte também desse movimento, e nós, nesse dia, é um evento que tem atendimento social de toda a natureza, mas também essa abordagem, e muitos dias do bem, né, Maria, foi na Cracolândia mesmo, né, ali foi na Cracolândia no mesmo. epicentro. Então nós sempre oferecemos a possibilidade do encaminhamento para tratamento de dependência química, e graças a Deus por esse tanto de parceiro que a gente tem, que tem nos acolhido e nos ajudado, né? Ó, rapidinho eu vou ler o versículo a qual você fez menção, e aí eu vou ler o 3 e o 4, tá? Então o texto diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos console em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que em nós mesmos fomos consolados por Deus. Então, exatamente. Esse é o verso, e está realmente completamente concatenando com que você... com agir, né, com o mover de Deus na sua vida. Sim, foi exatamente isso. Quando eu vi esse versículo pela primeira vez, eu falei assim, existe alguma coisa boa em mim que Deus quer que eu faça por alguém e olhe para mim como alguém diferente, né? Porque no início eu não conseguia nem orar, porque eu olhava para mim, eu começava a ver as coisas erradas que eu tinha feito, e eu não conseguia orar. E aí, quando eu comecei
ler muito a Bíblia, eu comecei a olhar os versículos, eu comecei a ver a forma que Deus falava com algumas pessoas que tinham problema, como a mulher prostituta, como o cego de Jericó, e quantas vezes eu me via realmente sendo aquela cega, né, que não enxergava as coisas, e o próprio apóstolo Paulo, Moisés, quando cometeu homicídio, então eu comecei a falar assim, poxa vida, se Deus usou esses homens, ele pode me usar também, mesmo diante de tudo aquilo que eu fiz de ruim, né? E eu comecei a olhar que eu comecei a descobrir que existia algum valor, alguma coisa boa em mim. E eu me encontrei totalmente no trabalho, com recuperação, com dependentes químicos, porque porque assim, o encontro Ressuscitando os Sonhos é a minha história, aquela árvore sou eu, né? Aquela árvore é a minha vida. E as duas árvores, né? Quando fala sobre a questão do abuso, do abandono, da rejeição, e os galhos todo, que é a falta de perdão, que é a ira, que é toda aquela estrutura da árvore, eu contei minha vida ali, né? De alguma forma, eu tinha um pouquinho de tudo aquilo ali. E depois, a segunda árvore, que é a frutífera, eu tenho aquilo ali, eu tenho novos hábitos, eu tenho um novo comportamento, eu tenho um caráter diferente, eu agora tenho uma forma de ver a vida totalmente diferente. Então, assim, as duas árvores, elas contam a minha história e também contam a história do dependente químico. Por Aliás, isso que eu me acabei, na descobri. hora que eu expliquei, não deixando claro, né? Uma árvore, ela está com galhos secos, e a outra árvore, ela é completamente frutífera. Isso. Os galhos secos é exatamente, até isso, quando eu criei essa árvore do galho seco, a primeira vez que eu tive contato com o evangelho, eu estava passando em frente a uma igreja batista, na Vila Albertina, e eu escutei aquela música Nos Galhos Secos de uma Árvore. Eu amo E aí essa canção. eu entrei, e realmente, enquanto aquela música cantava, eu me sentia realmente aquela árvore seca, sem vida, sem estrutura, sem sonho, sem nada, né? Então, quando eu comecei a montar essa árvore, eu pensei, eu era exatamente isso daqui, né? Essa árvore era eu. E todas as vezes que alguém está ministrando, eu fico observando e eu fico pensando, eu era assim, realmente, eu tinha cheia de medo, cheia de ira, cheia de raiva, abusada, eu era isso daqui tudo, né? E graças a Deus, porque hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Hoje eu vejo algum valor em mim, eu vejo um caráter diferente. Eu não preciso mais roubar nada de ninguém, eu não preciso mais usar droga para me ser feliz. Eu não preciso mais mentir para ninguém, eu não preciso mais manipular. Então hoje eu sou uma pessoa diferente. Então, quando eu conto a história do encontro, eu estou contando a minha história. E hoje com resultado positivo, né? Que lindo. Não estudei aquela coisa toda de uma faculdade, mas eu estudei a faculdade da vida. Eu aprendi com Jesus que ele me deu o valor que eu precisava e que eu merecia. É isso Aí que eu você acredito. foi se preparar, Maria. Você tem pós-graduação já de tanta coisa que você leu, de tanta gente que você conversou e interagiu e conviveu e caminhou. Muitos frutos desse trabalho, tem muitos frutos, tem muitas pessoas bem, tem muitos recuperados bem, tem muitos rapazes transformados, muitas moças que eu já fiz trabalho, acompanho eles, tem meninos que eu acompanho, tem o Paulo Felipe, que tirou da Cracolândia no dia do bem, hoje é um empresário, né, tem um restaurante, tem várias pessoas, tem o João, tem muitos meninos que hoje estão assim bem, tipo assim, de 10 anos, de 11 anos, de 15 anos bem. Então, assim, tem muitos frutos desse trabalho, não é algo só assim, eu acompanho, não, existe frutos dele, né? Glória a Deus. Por isso que quando eu olho para a árvore frutífera, eu também olho para esses meninos que estão bem hoje, que têm 10 anos, que têm 9 anos, que têm 15 anos bem, né? Então, é o resultado de tudo isso que Deus me deu.
Amém. É muito lindo ver. E, ó, gente, esses meninos a qual ela faz menção é tudo gente mais velho que ela, inclusive, né? Mas a gente até Sim, manter esse sim, carinha também aqui com a minha turma, falar, meus meninos, meus filhos, né? Mas é todo mundo do ponto sim, de vista da idade mais velha. Mas, Maria, bem é muito menino. lindo ver o que Deus fez na sua vida, muito Amém. lindo ver o que Deus faz através da sua vida. Eu sou Amém. muito grato a Ele por te conhecer, por também ser inspirado pelo seu testemunho, pelo trabalho que você realiza. E eu queria terminar esse bate-papo aqui, te desafiando aqui a falar para as pessoas que estão nos assistindo, que eventualmente realizam um trabalho e estão desanimadas, que eventualmente querem começar algum trabalho, seja na área que você atua, seja em qualquer outra área, e que não estão conseguindo começar por algum motivo. Eu queria que você deixasse aqui uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, de estímulo para essas pessoas que estão nessa condição. Olha, eu acredito assim, que a felicidade do ser humano, ela só é completa quando você se dispõe a fazer algo por alguém. A nossa caminhada, ela só vale a pena quando você tem um abraço curador para trazer. Às vezes a pessoa pensa, ai, mas eu não sei fazer nada. Quantas pessoas chegam no trabalho e falam, mas o que é que eu vou fazer, Maria do Carmo? Como é que eu começo? Comece amando as pessoas, comece respeitando as pessoas, comece olhando as diferenças dela como algo de pedido de socorro. Porque às vezes a pessoa está ali, como eu estava um dia, tão desmotivada, sem esperança, sem expectativa, e as pessoas me amaram como eu era. Toda problemática, mas elas me amaram, como a Suzy, como o Giame, como o pastor Angus Plumer, como o psicólogo que me atendeu, pastor Jaiadas, da Igreja Unida. Então, assim, Deus, ele colocou várias pessoas para me ajudar, né? E para me amar, e para me fazer entender que eu tinha valor. Então, assim, quando você não souber nada, fazer nada, faça valer a pena o amor que Deus colocou no seu coração, amando as pessoas, respeitando as pessoas, porque aí já inicia um trabalho, porque hoje o que mais a gente precisa, o recuperado precisa, é de amor, é de abraço, e não muito essa questão de julgamento, de se colocar sempre numa postura de melhor, mas, assim, se colocar sempre num lugar de acolhimento, de apoio, de carinho, de abraço, de atenção. É disso que os dependentes químicos, que as pessoas feridas precisam. Elas precisam de acolhimento. Que lindo! E eu fico muito feliz por poder te ouvir falar isso e testemunhar que é exatamente dessa forma que você caminha. Que o Senhor continue te usando, que o Senhor continue te dando também toda a condição para a realização desse trabalho lindo. Para mim é inspirador te conhecer, e mais do que isso, poder de alguma forma contribuir também, participar, tudo bem que em momentos pontuais, né, do seu ministério, do seu trabalho, e eu te agradeço também pelo seu tempo aqui, de conceder essa entrevista aqui no Jesus na Cidade. Com certeza a sua história inspirou a muitas pessoas e vai inspirar a tantos quantos ainda acessarem esse conteúdo aqui gravado. Muito obrigado, Maria. Eu falei para terminar, agora para terminar de fato, só diga aqui como que as pessoas te acham nas mídias sociais, se quiser divulgar seu telefone, isso é um perigo, hein? Mas como é que nós podemos encontrar aqui, como é que quem está te assistindo pode encontrar a Maria do Carmo e o Ministério Crer e Atitude? Então, eu tenho aí o Instagram, que é Instituto Crer e Atitude, e não sei se, será que pode dar o celular? Eu acho que é melhor não, deixa a galera entrar lá
e manda uma mensagem, aí você identifica. É perigoso mudar o celular. O Facebook é Maria do Carmo e o Instagram é Instituto Cria Atitude. Maravilha. Maria, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Amém. E foi uma alegria muito grande poder passar essa hora aqui contigo, batendo papo, trocando ideia e também recebendo essa inspiração. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigada, Daniel. Obrigada. Deus te abençoe também por me ouvir, por me ajudar, porque isso também pode me ajudar muito, né? Na divulgação, certeza. Nas pessoas que estão precisando de ajuda, me procurarem. Né? E eu vivo por isso, eu tenho um propósito, eu vivo por ele, para ele e por ele. Essa é o meu lema de vida, né? Por Jesus, para ele e por ele. E por ele. Esse é que é o meu propósito de vida. Glória a Deus. Obrigado, Maria. Deus abençoe. Você ouviu? Ela precisa de ajuda, doações, quando realiza o seminário. Então, segue lá o Instituto no Instagram, Instituto Cria Atitude, Maria do Carmo, também no Facebook, que você vai obter muito mais informações sobre esse trabalho, as agendas também, as reuniões que acontecem periodicamente, a agenda do seminário Ressuscitando Vida. E se você quiser levar esse seminário aí também, eventualmente você está em outra cidade, está em outro estado, você não vai perder nada, muito pelo contrário, você vai ganhar muito, e eu tenho certeza que vai agregar muito valor ao seu trabalho. Maria, Deus abençoe. Estou vendo que já estão te chamando aí. Gente, essa foi, então, a missionária Maria do Carmo, do Instituto Crer e Atitude, que realiza um trabalho em atenção a pessoas com dependência química e também aos seus familiares, aos chamados codependentes. Esse foi mais um Jesus na Cidade. Eu espero que você tenha gostado e eu ainda fico constrangido aqui, estou pegando o jeito, mas faz parte dessa empreitada aqui pedir para que, se você gostou, que você se inscreva no canal, que você indique a outras pessoas também. Eu espero que tenha sido inspirador, motivador e que tenha abençoado a sua vida esse programa, essa pauta aqui com a missionária Maria do Carmo, que faz um trabalho em atenção a dependentes químicos e aos seus familiares através do Instituto Crer e Atitude. Que Deus te abençoe e até o próximo Jesus na Cidade.